Shalom pessoal, Rabino Jax. Hoje é dia 6 de agosto de 2021. Curiosamente, segunda-feira, dia 9, começa o mês de Elul, o mês que nos leva, nos transporta para as grandes festas, para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E essa paraxá que nós temos, essa semana, Re'e, ainda do livro de Deuteronômio, ela sempre acontece um mês antes das grandes festas, que é o momento, que segundo a nossa tradição, nós somos julgados por Deus. E ela começa com um tema que é crucial, que é a ideia do livre-arbítrio. Nós temos a habilidade de optar, de tomar decisões, fazer opções, e na nossa vida, e depois nós temos que viver com as consequências dessas decisões que nós tomamos. Por exemplo, se você decide não se inscrever nesse canal e não apertar o sininho, vai ter vídeo aqui, de repente alguma coisa inteligente, que eu digo por acaso, de repente, um dia, você vai perder. Portanto, você não viva uma vida de arrependimento. Se inscreva, aperta o sininho lá, recomenda para seus amigos, tudo, para que eles também não percam. Se algum dia eu chegar até alguma coisa de sabedoria, tá? Bom, então, a ideia do livre-arbítrio, voltando, já vem, bem no início da Bíblia. Por exemplo, com Caim e Abel, na história do Gênesis. Lá, Deus diz para o Caim, no versículo Gênesis 4:7, seguramente, se você tem direito de fazer o que você quiser, mas se você não fizer o que é certo, o pecado está agachadinho esperando na porta. Tá? Ou seja, toda essa ideia das grandes festas, da gente ser julgado, de Deus decidir o que vai acontecer com a gente no ano futuro, somente faz sentido dentro do contexto do livre-arbítrio. Porque, ou seja, senão não haveria sentido Deus te julgar e te punir por algo que Deus já sabe o que vai rolar, Existe, obviamente, uma outra opinião sobre o comportamento humano que é muito válida hoje, que chama determinismo. Que as coisas acontecem por motivos que vão mais além do nosso controle. Talvez um dos grandes exemplos disso que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi um sujeito que matou uma outra pessoa e a explicação dele, a desculpa dele era chamada de Twinkie response. Twinkie é um tipo de um bolinho que você compra, sei lá, em todo lugar que ele é doce, ele tem um creme dentro. Eu sei que tinha uma coisa equivalente no Brasil quando eu estava crescendo. É puro açúcar, Diz que o sujeito comeu muito açúcar, ficou louco e acabou matando o sujeito lá. Essa seria... Isso é uma resposta determinista, ou que algo que existe nos nossos genes ou no meio ambiente, nos obrigam a nos comportar dessa maneira, de alguma maneira. Ou seja, as pessoas que acreditam nessa ideia de determinismo tentam argumentar versus a ideia, que eu acho que é a ideia religiosa, que o ser humano tem livre-arbítrio. O determinismo é o oposto. E um filósofo chamado Samuel Johnson uma vez disse: toda teoria vai contra a experiência do livre-arbítrio e toda teoria vai contra, e todas as experiências são a favor. Ou seja, normalmente, ou seja, há alguns argumentos também religiosos contra o livre-arbítrio. Certos, digamos, grupos do judaísmo, cristianismo, do Islã, ensinam que Deus é onisciente, que Deus sabe tudo. Então, se Deus sabe tudo, então Deus sabe o futuro. Então, Deus já sabe o que eu vou jantar na semana que vem, por exemplo. Mas se Deus sabe tudo e sabe o futuro, como que pode ser que eu tenha livre-arbítrio, capacidade de escolher? Ou seja, ou será que eu sou nada mais do que um autor, um personagem
num filme que já tem o roteiro escrito para ele. A Torá nos ensina que Deus endureceu o coração do faraó. E depois, Deus puniu o faraó pelas suas ações. Mas se o faraó não tinha opção, já que Deus endureceu o coração dele, então por que ele foi punido? Tá? E se as nossas ações, nossos atos são pré-determinados, então por que nós deveríamos ser punidos por algo que nós fazemos? Bom, esses são argumentos religiosos. Vou te dar alguns argumentos filosóficos contra o livre-arbítrio. Muitos filósofos hoje são materialistas, acreditando que tudo é massa, né, em movimento. O movimento, a massa, as coisas materiais são movidas pelas leis da ciência que não mudam. Mesmo o nosso cérebro, que afeta nosso comportamento, é sujeito a essas leis. O naturalista Simon Pierre Laplace uma vez disse que se um demônio brilhante soubesse a localização e a tendência do movimento de cada partícula do universo, esse demônio poderia prever o futuro inteiro. De acordo com uma história famosa, esse Laplace deu uma cópia do livro que ele tinha escrito, um livro de astronomia, para o Napoleão Bonaparte, que disse que não há menção de Deus no livro. Laplace então respondeu: eu não preciso dessa hipótese. Então, de acordo com essa visão materialista do universo, todo o nosso comportamento é o resultado do nosso cérebro, da atividade física do nosso cérebro, que vai mais além do nosso controle. Existem também argumentos científicos contra o livre-arbítrio. No começo dos anos 80, 1980, né, lógico, o sujeito chamado Benjamin Libet fez um experimento onde ele conectou eletrodos no cérebro de uma pessoa e depois disse para ele: toma uma decisão consciente de mover o teu braço, tua mão. Ele percebeu, ele tinha um relógio, né? E ele percebeu o momento que o sujeito fazia a decisão de mover a mão. Ele descobriu que meio segundo antes que o sujeito já tinha feito a decisão, já havia uma atividade elétrica no cérebro. Portanto, o cérebro inconsciente já tinha decidido antes que o cérebro consciente decidisse. E esse experimento, que já foi repetido muitas vezes, parece levar a crer que nós não temos livre-arbítrio, que os neurônios do nosso cérebro decidem por nós. Então, como Johnson disse, toda a teoria é contra o livre-arbítrio, porém toda a experiência é a favor do livre-arbítrio. Se nós falamos inteligentemente sobre o comportamento bom ou mau, nós temos que assumir que as pessoas fazem opções. O grande filósofo Immanuel Kant, que tinha muita preocupação com a ética, dizia: deve significa pode. Se há algo que nós temos uma obrigação ética de fazer, então nós temos a opção ou não de fazê-lo. As nossas opções que são colocadas diante de nós e nós devemos decidir. E essas opções têm consequências. Eu, pessoalmente, acredito que nós temos livre-arbítrio. Eu creio que há um erro fundamental na religião, filosofia e ciências, argumentos filosóficos, científicos, religiosos contra o livre-arbítrio. Se nós não temos livre-arbítrio, então qual a necessidade do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, da Teshuvah, do arrependimento, né, de seguir num caminho correto que, portanto, não existiria? Né, que esse é o conceito principal das grandes festas. Então, eu creio que sim, há livre-arbítrio,
recomendo para vocês de novo um dos meus filmes favoritos, que é O Dia da Marmota. Assista O Dia da Marmota, você vai entender, com Bill Murray. E que, por acaso, o lugar onde o filme é filmado, que no filme é como se fosse Punxsutawney, Pensilvânia, que é o lugar perto de onde eu morava antes, mas, na verdade, é uma cidadezinha no Illinois, que é onde meu grande amigo Bill Tameus nasceu, e eu já estive naquela cidade exatamente onde foi gravado, super legal. Tá? Woodstock, Illinois, se chama. Meu grande amigo, meu coautor Bill Tameus, nasceu lá. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês pensem nisso, reflitam sobre livre-arbítrio. Coloque seus comentários aqui o que você acha, tá? E dá um like aí, deixa. Tá? Se quiser aprender mais sobre judaísmo, sobre vida, sobre tudo, entre na Brit Brachá, que nós certamente te daremos as boas-vindas. Shalom, tchau.